Oi. Meu Deus, eu achei que eu não ia voltar hoje. Não, e a gente comentou isso, né? Que essas coisas acontecem, não tem como. Olha, até suar suei já hoje. Não, aí dá uma ansiedade, porque Não, pior parece tudo. que Exato. os minutos não passam, né? Não, exatamente. E assim, que dia, né? Porque a gente tem, às vezes, tem bastante problema com rede aqui na minha região, né? Então, principalmente em épocas de chuva, como a gente está, costuma ter. Então, a gente abre muita reclamação com a NET. Então, eles estavam programando, sim, de vir fazer uma manutenção na rede para ver se tinha alguma coisa que eles podiam fazer. Mas quando que eu ia imaginar que eles marcaram a semana inteira e não vieram no condomínio? Quando que eu ia imaginar que no sábado, né? Enfim, ok. Será que Fundo e vamos lá. já tomei umas duas garrafinhas de água aqui no desespero. Eu ia falar, falei para a Lu que eu ia entrar pelo celular. Mas a questão é que o celular normalmente trava, né? Trava, Então, assim, você trava. compartilha a tela, se eu roteasse o celular aqui, não é a mesma coisa. E, enfim, por mais que seja 4G, ele não dá conta, não. Não, e na verdade não existe o 4G no Brasil ainda, né? É só o nome, Não né, existe. O Sayonara? nosso celular pode ser 5G, 4G, mas não tem ainda. Nós não temos cabo para isso, nós não temos Exato. antena para isso, não adianta. Precisamos, né? Ainda mais agora. Quem sabe com essa nova realidade do online as coisas não comecem a melhorar por aqui também. Eu acho que muita coisa já deu uma melhorada, sim, mas ainda, né? Sim. Deu tempo, Sayonara, de Hum, digitar os deu aparelhos? sim. Como Eu não ficou? sei compartilhar a tela, você sabe? Eu não sei. Eu não sei Do se eu tenho que Excel. te colocar como host. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Pera. Ah, consegui. Eu vou colocar você. Peraí. Ó, Sayonara, sabe, aqui na parte de baixo, quando a gente passa o cursor aqui na tela, aparece o microfone, a câmera, o item de segurança, depois tem participantes, não tem? Tem dois bonequinhos Antes, desenhados. tem, Isso. tem. Quando a gente clica em cima dele, ele vai abrir uma telinha na lateral direita com o nome de quem está na sala, certo? Certo? Eu vou te ensinar o que, que eu vou fazer para depois você fazer de volta comigo. Tá. Se você clicar com o nome, com o botão direito, passar o cursor em cima do nome de alguém, vai ter a opção de deixar ele mudo ou tem o More. Né? Nesse More, quando a gente clica, tem ali Make Host, que é transformar essa pessoa como o administrador da página. Rename. O seu não tem, porque você não é ainda a administradora. Eu Ah, vou tá. trocar com você, eu vou colocar você como a Ah, tá. administradora da página, e depois, na volta, você faz a mesma coisa comigo. Você Tá. passa do cursor no meu nome e me coloca de volta. Vou deixar você como. E aí, provavelmente, na parte de baixo, aparece para você um share screen, um íconezinho verde. Junto do microfone, da câmera. Live, workshop by Facebook, live on Facebook, participantes, live on custom live stream, isso, service? Depois do participantes tem um balãozinho escrito chat. Tem, Depois tem share screen? Não. não. Ixi. Pause, stop record, não. Ainda não. O que será? Por que será que não está aparecendo para você? Você pode tentar fazer de novo aquele processo de me colocar como host agora, Sanara, para ver o que pode ser. Não... Ou, mas se você que sente não conseguir, você pode falar dos dados e a gente discutir a respeito deles, se for o caso. Não, ainda não. Que estranho. Falando. Tá, eu achei. Peraí. Agora eu sou a host de novo. Eu achei estranho, porque para mim, mesmo quando eu não fui a host, ele aparece, então eu não sei se tem alguma coisa a ver com
a versão do aplicativo, se atualizada ou não, Pode ser. ou até mesmo alguma configuração da própria Nutrir, né? Tá. De deixar só uma Também tem isso, né? Então acho que talvez vocês realmente não consigam. Me Acho que a conta gente não como que tá. consegue, porque eu acho que muita gente não teria esse bom senso, né? Começaria a querer entrar na aula, colocar as coisas, né? Tem isso, Bruna, você sabe que tem, tá? Tá certo. Me fala como que foi aí a avaliação. Ó, vamos lá. Você quer todos os dados para ir anotando ou você só quer aquela parte amarelinha? Você pode falar só a parte amarelinha, depois eu queria a circunferência de cintura para a gente ver isso também. Você chegou a medir Tá. pescoço? Fiz sim, fiz também. Ótimo, porque eu te mostro os resultados também, porque aí você usa isso como parâmetro para dar resultado para ele. Como que foram os resultados? IMC 26, Hum, porcentagem de gordura 17,6, certo. porcentagem de massa magra 82,4, MG 14,2, MM 66,3, somatória de dobras 9,7, densidade corporal 1,06. Beleza. Tá? Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui então a tela com você. Do jeito que saiu o resultado aí, do jeito que essa planilha te entregou. Essa planilha é uma planilha que eu uso no SESI com os atletas, mas eu queria saber, você olhando para essa planilha, ela te responde alguma coisa? Ela te dá dados que te ajudem durante o consultório? Ou como que você que você tem o programa também de nutrição que você usa, né? Não, eu tenho um programa que já me dá tudo, né? Mas ajuda sim, lógico. Legal. Vamos lá, que eu vou te mostrar então A aqui. é diferente. Eu esqueci de anotar o pescoço do meu marido. Espera que eu vou chamar. Tá bom, eu te espero. Vamos mudar um pouco, ele dorme depois do almoço. Espera um minuto. Sem problema. Tanara, ele tá descansando, deixa ele. Não, eu esqueci de marcar aqui o seu pescocinho. Pronto, obrigada. 41. Certo. 41 centímetros. Beleza. Bom, vamos lá. Você, Sayonara, sentando com seu marido, fez essa avaliação, teve resultado. Você falaria o que para ele com esses dados? Olha, de verdade, eu sou um pouquinho chatinha, tá? Não, vamos lá, né? Ainda mais que alguém da nossa família, a gente quer cuidar melhor, é isso? O que, assim, eu acho para ele, o percentual de gordura está até assim, numa média boa, mas que ele pode melhorar muito, tá? Sobrevivi, Raquel. Achei que não ia Raquel voltar. entrou? Nossa, mas que susto foi esse? Sabe o que aconteceu também? Que eu cheguei agora, o meu almoço atrasou. Então no final eu não me deixei tanto esperando. Eu fiquei tão preocupada de deixar vocês aqui esperando e o negócio aqui sem funcionar, que eu falei pra O almoço Sayonara, atrasou e aí deu tempo de eu almoçar. menos mal. E não, eu fiquei, até suei. Falei, gente, elas estão lá na tela me esperando e eu não tô entrando. Eu não fiquei esperando, não. Não, mas aí a Luísa avisou. A Luísa avisou e, não, tranquilo. Não. Bom, obrigada, meninas, pela compreensão. Obrigada. Vamos lá, pai. Quem é muito esperta com a internet é a Raquel, viu? Esse negócio, às vezes, ela vai conseguir compartilhar a tela dela. Te colocou numa saia justa agora, Raquel. Vamos ver, né? Quem sabe? Eu não consegui, viu, Raquel? Dá para compartilhar, deixa eu ver. Então, tá vendo? Eu tô falando para você, ela é esperta. Tá dizendo assim, que você, Bruna, desativou o compartilhamento de tela do participante. Então deve ser alguma configuração da Nutrir. Eu não sei aonde, e eu não sei aonde permitir isso, entendeu? Então é isso. Não, mas o anfitrião que precisa autorizar. Sim, eu só não sei ela onde não conseguiu. Isso. Daqui a pouco eu tento de novo, porque eu achei que só deixando... Deixa eu ver. Não aparece para mim nada como autorizar alguma coisa. Tem como remover vocês, colocar na sala de espera,
renomear, colocar como host. Eu achei que era transformar vocês em host, vocês conseguiriam, mas não Então, foi. o nome do meu marido ainda. E eu tô com o nome da Luísa, agora que eu vi, o dia inteiro. Não, mas sempre aparece vocês com o nome da Luísa, viu? Eu não mudei. Bom, você estava me contando, Sanara, que você é um pouco mais exigente, que você viu que o percentual de gordura dele ali tá ali em 17,6. O que você achou? Olha, tá dentro de uma média esperada, tá? Vamos falar assim. Ele não tá mal. Mas como ele é ciclista, tudo, então eu acho que esse percentual pode diminuir, sim, tá? Tá. Ele tá com o abdômen dele, você até pediu para mim, tá grande, tá? Tá com 94, Tá. tá? O abdômen tá com 94, o quadril é 100,5. Mesmo a cintura dele está com 90,5. Então, tá tudo assim. Essa parte, que é a parte mais preocupante, tudo, eu acho que está bem alterada, tá? Que ele pode melhorar. Mesmo ele sendo mesoformo, ele pode, entendeu? Melhorar. Mas o que aconteceu, tá? Explicando e também esse cuidado que a gente tem que ter com os pacientes. Pandemia, tá? Com certeza. Uma coisa que ele treinava 4, 5 vezes por dia, por semana, agora nós estamos conseguindo, às vezes, fazer uma caminhada 2, 3 vezes por semana, tá? O que para mim fica fácil a caminhada? Aonde eu moro é praia de surfista, não é praia de banho. Então dá para a gente caminhar. Ele sai para pedalar, mas tem temporada que pede para os ciclistas não saírem, né? Então eu acho que tudo isso é uma coisa assim que a gente tem que levar em conta. Ele está bem, tá, só que pode melhorar. Bem que você disse, é exigente, Sayonara. Não, tá certo. É verdade, pensando na melhoria, considerando que seu marido é alguém fisicamente ativo, não é isso? Não é uma pessoa, população geral, que normalmente tem um nível de atividade física mais baixa. Bacana. Você falou que a circunferência do pescoço deu 41, né? 41. Tá, eu vou compartilhar com vocês a tela da questão dos resultados, só um pouquinho, e aí a gente depois volta para ver os da Raquel também. Eu achei aqui no meu livrinho. Tá para o slide que eu tava. Aqui, então a gente estava falando de análise dos dados. A gente tem, então, os percentuais de gordura que a gente costuma usar, né? Então a gente está usando o Pollock nessa planilha que vocês receberam. Raquel, você usa o Dietbox, que também tem o Pollock lá e tem outros protocolos também, né? Aqui tem a fórmula dele, é só por conhecimento. E aí, o que nós temos, né? Dos valores de percentual de gordura para a população geral. Realmente, Sayonara, o que você disse ele está dentro da média. Aqui é uma tabela que a média é de 15%, e um pouco acima da média de 16 a 24. A gente tem também uma outra tabela de acordo com a faixa etária, né? E aí a gente pode, porque vamos considerar que uma pessoa com a mesma estatura do seu marido, mas com 10, 15, 20 anos mais nova, a gente espera que tenha um valor diferente. A idade do seu marido qual é? 57, tá aqui, 57. Ó. Então ele está ali na penúltima coluna aqui da tabela de cima. Né? Entendeu? Média, por isso que eu falei. A média para ele é 24 a 26. Então, com certeza, ele comparando com a média da população brasileira, ele está aqui, ó, no percentual de gordura entre o quase muito baixo, que é percentual para pessoas que são fisicamente ativas, que são perfis de atléticos, né? Nesse caso aqui, o muito baixo não configura risco, tá? Nesse caso, configura risco nessa tabela aqui, tá? Então, para masculino, independente da idade, o percentual estar aqui abaixo de 5%, abaixo ou igual a 5% é risco, porque aí tem questão de produção hormonal e todo o restante. E para mulheres, 8%. Né? Então, a gente tem tanto a tabela por idade para homens aqui, quanto a tabela por idade para mulheres. E aí, aqui é a questão de esporte. Você disse que ele é ciclista, né? É. Aqui, o problema desta tabela, ela também não considera idade. Então, ela considera atletas. Né? Até porque quando eles fizeram essa tabela pensando em atletas, é atletas com idade adulta e durante o período de vida
esportiva. Ativo. Exatamente. Então, não são atletas aposentados. Pensando nos atletas, né, quando ficaram com mais idade. Mas Meu seria marido, ele é atleta, tudo, mas não compete, não faz nada, entendeu? Ele Sim, é um ciclista. perfeito. Um atleta amador. A gente não pode nem considerar ele com essa tabela aqui. Né? Ele está entre as duas, entre a da população brasileira e essa aqui. E aí ela fala que para ciclistas de 5 a 11%, mas isso é um perfil para alguém competitivo, né? E aí tem que levar tudo em consideração isso mesmo que você disse. Se meu paciente ele tem um perfil para ser competitivo, por que eu vou querer colocar ele nesse perfil de 11%? Né? Porque tem que ter uma demanda, uma disciplina muito grande para conseguir manter esse percentual. Né? Diferente de manter no percentual que ele está ou melhorar um pouco quando a pandemia melhorar. E aí você me perguntou do perímetro de pescoço, né? Então, a questão do ponto de corte para risco é acima de 37 para homens. Nesse caso, você tem uma razão ali para pedir para ele diminuir a circunferência abdominal, porque também é do pescoço, ficou acima do ponto de corte. Né? Então, óbvio, você não vai assustar o marido agora, justamente porque todo mundo na pandemia diminuiu o gasto calórico, a questão da ansiedade de ficar mais tempo em casa, a gente acaba se alimentando um pouco mais, então isso pode ser uma medida transitória, aconteceu de subir. Mas é legal acompanhar mês a mês, por exemplo, para ver se essa medida está chegando dentro do ponto de corte que seria adequado para homens. Tá? E para Aqui mulher... no livro que eu tenho, Bruna, essa avaliação nutricional do Mussoi, tá? Aqui do pescoço fala que valores maior ou igual a 39,5 para homens e para mulher 36,5. Então, mas estão associados até um MC maior que 30. Então, para doença cardiovascular. Exato. Para esse valor já tá, você viu que até diminuiu. É igual as taxas de colesterol, que antigamente tinha um limite um pouco maior, e aí, conforme for passando os anos, esse limite está ficando cada dia um pouquinho menor para diminuição desses riscos. Né? Então, o ponto de corte para a circunferência de pescoço ele está um pouquinho menor já, para você ver. Era 39,5 que você disse, né? Então, tá um pouco menor até. Tá? E aí, a gente tem aqui a circunferência de cintura, que a gente, somado com o IMC, no teu caso, você disse que ele tem um IMC 26. Se a gente avaliar só por IMC, seu marido, ele seria sobrepeso. Mas pelo percentual de gordura, ele não é. Né? Ele é uma pessoa que tem uma quantidade boa de massa muscular, por isso o peso está um pouco acima. Então, não é algo preocupante o peso ali. É preocupante, mas tem que tomar cuidado, né? Então, é preocupante só a questão da onde está esse peso. Então, você me disse da circunferência, que está um pouco maior, e também agora a gente percebeu o pescoço, né? Então, a gente vai controlar que essas duas medidas baixem. Pode ser que no final, essas duas medidas baixem e o peso dele não mude tanto, e ainda fica com IMC superior a 25, e tá tudo bem, né? Então, a gente tem essa tabela que ela cruza tanto a circunferência de cintura que a gente fala para mulheres abaixo de 80, para homens abaixo de 94, somado com o risco do IMC. Né? No caso, ele tem aqui, está com sobrepeso pelo IMC. Né? E a circunferência, eu não me lembro quanto você disse que deu. 90,5 da cintura. 90,5. Está baixo o risco porque está menos do que 94. Ainda assim, por mais que você saiba que ele pode melhorar, não deu 94, né? Tá abaixo do que precisa, é baixo risco ainda. Tá bom? 94 deu o abdômen. Essa parte está incomodando muito ele mesmo, tá? Não tem como. Mas no momento a gente está fazendo o que dá, né? Não tem. Perfeito. Vamos lá. Raquel, me conta. Deu tempo de digitar, de almoçar e fazer tudo? O tempo que eu fiquei esperando o almoço, eu digitei. Vamos lá. O percentual de gordura dele deu 19. Ai, meu Deus, perdi aqui. 19,7. Amarelinha, Raquel. Não, é porque eu tô na folha aqui, não abri a tabela, não. Deu 19,7. Se eu for considerar os valores de referência, esse valor para a idade dele, né, para o peso que ele tá bom, tá eutrofia. Só que ele já teve melhor do que isso, não vou mentir. A gente sempre se compara com o anterior, né? Ele teve melhor do que isso, desde que entrou a pandemia, o ritmo de exercício físico dele caiu muito,
Atualmente ele não pratica nenhuma atividade física. Antes ele surfava toda semana. Ele também faz mergulho por apneia, né? Uhum. Mergulho por apneia também reduziu muito a frequência com que ele vai ao mar. Ele é militar. Então, lá no quartel tem um período de TFM, mas o horário dele mudaram o horário dele. Agora, para ele, como ele é médico, ele tem que chegar mais cedo e sair mais tarde. Então, tiraram o horário de TFM dele, ele não faz mais TFM. Então, quer dizer, está totalmente Mudou totalmente a rotina. Mudou totalmente a rotina. E ele sempre foi uma pessoa ativa, desde sempre. Sempre foi uma pessoa magra, nunca foi uma pessoa, né, gorda ou acima do peso. Mas depois que entrou a pandemia, desde o ano passado, mudou completamente a rotina dele. Nossos pacientes, todos eu acho que vão vir com o mesmo perfil. Acho que em maior ou menor grau, todo mundo teve a rotina muito modificada. Foi. Né? E quem está fazendo home office também, o home office você acaba tendo maior disponibilidade de alimentos, né? Junto com essa incerteza do que vai ser ou não vai ser, junto com a questão da falta de convívio, e aí você acaba tendo outras fontes de prazer, né? Isso é muito comum. E aí, avaliando ele pelo percentual de gordura, você disse que está ok, pensando se fosse um paciente buscando saúde. Raquel, olha, eu vi que durante a pandemia minha alimentação mudou, estou com medo de ter alguma questão de saúde. Você ia falar para ele ficar tranquilo, que por enquanto não é nada de risco de saúde, certo? Isso, certo. Só que tem um asterisco aí. O histórico familiar dele é horrível. Vou contar. O pai dele já infartou 2 vezes, é diabético e hipertenso. A mãe e a avó materna são muito magrinhas, porém tem o colesterol elevadíssimo, só controla com medicamento. Então, a genética dele não ajuda. Não ajuda. O colesterol dele já é alto, a gente já tentou com dieta, já tentou com exercício físico, mas chega numa fase ali que empaca, não baixa. Então, sempre está acima do recomendado. E como ele acabou de fazer 38 anos, ele ainda não estava tomando medicamento para controlar o colesterol. E ele viu que não dá para controlar só com dieta e exercício, ele vai ter que entrar com medicamento. E já está entrando também na fase de ser hipertenso, a pressão dele não é normal. Fica ali entre 14, 13, nunca fica abaixo que isso. Sim. E se eu considerar esses pontos, né? Você pode falar para ele que ele pode ter aumentado esse risco durante a pandemia. Isso, exatamente. Pode ter aumentado em muito o risco de desenvolver alguma doença crônica aí. Perfeito. Depois dá uma avaliada também, já que tem todo esse histórico familiar, tem uma tendência grande, né, para hipertensão, para doenças cardiovasculares, a circunferência do pescoço. Tá, vou fazer. O pescoço é algo muito simples, inclusive, por exemplo, se ele estiver sozinho, é fácil ele mesmo avaliar, né? Em algum momento, se quiser ver se está melhorando ou não, é algo que qualquer pessoa consegue fazer. E é um bom parâmetro também para indicador de aumento de risco, né? Tá. Individual dos outros. A circunferência de cintura e abdômen deram boas. Bom. É mesmo. Abaixo. Deram boas. Ele não tem... Mesmo ele estando na fase mais gordinha assim da vida dele, ainda não chegou, não extrapolou ali o limite, né? Sim. É boa. Mas a do pescoço realmente eu não fiz. Eu vou fazer. Eu lembrei depois que a Sayonara perguntou. Mas bacana. Então, todos os outros fatores de risco, ele está controlando. Certo? Então, você falou que ele faz atividade física, ele está se alimentando e os parâmetros... Não, atividade física agora ele não está, né? Ele era muito ativo antes. Agora que ele está bem sedentário. Se ele voltar a fazer atividade física, está tudo controlado. Porque mesmo sem atividade física, os parâmetros antropométricos dele estão dentro da normalidade. Tanto o percentual de gordura, circunferência abdominal e de cintura, e provavelmente aí pescoço, porque os outros estão todos normais. Então, é bom de saber que tá assim, né? E para dar uma tranquilizada no paciente, mas saber que dá para melhorar se tem algo que ele já fez melhor. Sim, mas ele tem consciência disso, que ele tem que melhorar. Ele não é leigo no assunto, né? Você falou que ele é médico, né? Então... ele sabe no que ele está errando, ele sabe que ele precisa fazer exercício físico. A alimentação dele dentro de casa é boa, é normal, né? Agora, quando está trabalhando plantão aí, vai saber o que ele pede para comer. Mas é só final de semana.
mas ele tem consciência de que ele tem que voltar a praticar exercício físico, isso aí é uma coisa que ele sabe, só que fica procrastinando. Mas aí tá podendo sair na rua, Raquel? Tá, até 8 horas da noite está liberado. Em Florianópolis também? Não, as academias estão fechadas, mas exercício ao ar livre, não sem utilizar a praia, mas pode caminhar, pode correr até 8 horas da noite, pode pedalar. Tá liberado. Na aula, pode usar isso? Pode usar. Aí em Florianópolis não tá podendo nem isso? Não, principalmente final de semana, tá? A gente vai, assim, vamos falar assim, um pouquinho escondido, porque realmente é 2 quadras aqui de casa, tá? E é num condomínio fechado, a praia, então tem poucos acessos. Quando tem alguém mais lá, são surfistas, e aí às vezes leva a família, tudo. Mas aqui não, tá pedindo não mesmo, tá? E aqui a multa está sendo de R$ 500. Não é uma multa Santos, baixa, né? Em Santos, eles estão bem mais rigorosos quanto à fiscalização de pedestre, né, essas coisas. Aqui no Guarujá, não, está mais fiscalizando o estabelecimento, se está fechado, se não está. Mas com relação às pessoas na rua, isso aí eles não estão fiscalizando, não. Está mais liberado aqui em relação a isso. Como aqui, Raquel, é uma ilha e assim a estrutura de saúde daqui não é legal, não, tá? Se comparar em Santos, São Paulo, aqui fica muito aquém, tá? É uma ilha, tá? Então, se acontece alguma coisa mais séria, a gente não tem muito para onde correr. No começo, nem ônibus circulava aqui, no começo da pandemia. Aí foi liberando aos poucos, mas o que tem aqui, muito turista, né, Raquel? Muito turista. Então, foi o que aqui agora está realmente colapso, tá? Colapsou mesmo. É por isso necessário um pouco mais de rigidez mesmo, né? Aqui realmente a coisa está bem feia. Então, a gente tem uma tendência da nutrição agora, o Brasil inteiro está assim, né? Alguns lugares mais do que outros. Eu tenho colegas que atendem no Rio de Janeiro, parece que no Rio de Janeiro não existe pandemia. Elas estão atendendo pessoalmente lá ainda, porque tem alguns lugares, sim. Então, assim, mas a gente sabe que em maior ou menor grau isso vai ser uma realidade. E aí a gente vai encontrar mais e mais pacientes com essa realidade de prática esportiva menor e consumo alimentar alterado por esse momento. Então é muito legal esse olhar que vocês trouxeram. Eu não esperava outra coisa de vocês tão participativas, eu já tinha certeza que seria algo desse tipo, né? De olhar o todo e não somente o dado que está ali, né? Então, olha, as duas trouxeram a mesma coisa, o percentual de gordura está adequado, mas, né? Então, exatamente. Por quê? Porque vocês estão avaliando o todo. Olha o que tem aqui na minha frente. A requisição de exame de sangue que ele tem que fazer. Olha a quantidade. E já tem mais de 1 ano que ele não faz. Tá aqui, ó. A guia tá quase vencendo e ele ainda não fez. Nossa, Raquel, isso eu pego no pé do tudo. Ele faz tudo, Raquel. Isso ele também tem muito medo, viu, Raquel? O que eu vou fazer? Não dá para pegar... Tanto da casa, né, Raquel? Os 2 cantinhos da casa. Eu te entendo, Raquel, eu te entendo. Difícil. Meninas, então eu vou compartilhar a tela rapidinho, para gente, mostrando de novo para a Raquel. Estava aqui na hora que eu mostrei para a Sayonara, mas vou colocar de novo. Esses dados, eu acredito que eles estejam na outra aula, mas eu vou mandar essa, que é a parte prática. Mais um resumão, fica mais fácil para a gente pesquisar. Vou fazer isso. Terminando aqui, eu já salvo em PDF, mando para a Luísa para ela colocar para vocês no grupo, tá? Tá ótimo. Então, só para a gente ver esses dados aqui. Foi aí, né? Foi. Raquel, você estava aqui quando eu falei desde o começo? Quando eu comecei a compartilhar a tela, você estava comigo? Eu comecei a partir do momento que você estava avaliando o esposo da Sayonara. Tá, então é exatamente isso. Então a gente tem dois... Ali, né? Eu comecei a compartilhar com você, então. A gente tem os percentuais de gordura, então, sem relação com a idade, e neles a gente tem o fator de risco para percentuais muito baixos. Temos a tabela com os percentuais fracionados pela idade, né? E aí temos também as tabelas para esporte, que a gente vai utilizar somente quando a gente realmente está atendendo um atleta com caráter competitivo, né?
ou uma equipe esportiva. E o perímetro do pescoço, principalmente para esses pacientes que têm risco cardiovascular ou pensando em atendimento de um grupo, vão fazer um atendimento em empresas, algo do tipo, e eles querem saber o risco cardiovascular. Às vezes é mais fácil você fazer a avaliação de pescoço de uma equipe toda, né, do que todo mundo e fazer a avaliação antropométrica por circunferência de cintura. Circunferência de pescoço é algo que você pode fazer no ambiente de trabalho, durante as baias, fazer uma ação. É logo então, aqui nessa dobrinha? Isso, logo abaixo. Acima aqui do pomo. Isso, acima do pomo de Adão. Tá, vou fazer nele. Eu acho que isso é um diferencial que muitos profissionais não usam, né? Sim. Vou até pedir para ele fazer agora. Deixa eu desativar aqui que eu vou dar um grito nele. Eu conheci essa medida... por tudo que eu tinha esquecido de anotar. E essa medida é algo que eu também não conhecia. Saí da faculdade, eu nunca tinha utilizado, né? E não utilizo tinha escutado falar na faculdade. Aí, um dia eu pesquisando, eu falando de pescoço. Aí eu lembrei que eu tinha esse livrinho aqui. Falei que tinha, mas aí vocês nunca comentaram nada, né? Por isso que eu lembrei de perguntar e corri e peguei o livro. Boa. Né? Porque nunca mais ninguém falou. Sim. E aí eu já deixei nesse slide também, se precisar, tá ali. Tá. Né? E aí a gente sabe que o risco, ele, independente do IMC, a gente pode considerar alto, né? Mas desde que ele esteja em eutrofia, esse risco baixa, né? Mesmo com a circunferência um pouquinho alta. E a mesma coisa acontece com o IMC, com a circunferência muito alta. Se a pessoa estiver eutrófica, ele baixa um nível, ele vai para risco moderado. Né? 37,5. Tá tudo tranquilo. Ó, cadê não, é o único aqui, ó, 37. 0,5, hein, Raquel? Vou ficar de olho. Isso, daí para baixo. Ó, o que você está comendo no plantão? Se subir para 38, a gente conversa. O Tuta está 41, Raquel, vou deixar ele de castigo. Ô, meu pai! Meninas, então, aqui é uma outra coisa que eu trouxe na outra aula, e aí eu vou compartilhar com vocês, terminando aqui também com a Lu, uma planilhinha do Excel com a fórmula disso aqui. É algo que vocês podem até colocar nessa planilha que está com vocês, tá? A gente aprende... Ela mandou. Não, essa que eu estou colocando agora não, Raquel. Essa aqui de perímetro. Essa aqui, eu coloquei uma tabela, eu coloquei um dado de perímetro corrigido. Sabe aquela CNB que a gente faz? Área muscular do braço? Então, para a gente fazer isso, dá para fazer tanto no braço, quanto na coxa, quanto na panturrilha. E aonde que a gente usa isso? Né? E aí, eu coloquei aqui um caso lá do SESI, do voleibol, de um atleta que nós temos, que durante o ano passado ele sofreu uma lesão, ele sentiu num salto, durante o treino, uma dor muito forte no joelho, inchou, e a gente achou que pudesse ter sido o rompimento do tendão do ligamento cruzado anterior, mas na tomografia não aparecia rompimento de tendão, mas o joelho dele estava inchado. Então, por conta disso, ele estava afastado de treino até a gente achar o motivo do que tinha acontecido. Às vezes não conseguia enxergar no exame por conta de tanto edema. Né? Então, não tinha um prazo para retorno certo. Né? Então, a gente não sabia por quanto tempo ele ia ficar afastado. E aí, os médicos que iam decidir se ia fazer cirurgia ou tratamento conservador. E aí, foi solicitado que a gente fizesse a avaliação, o acompanhamento antropométrico dele, para ver essa progressão dessa perna, para ver o quanto que isso estava progredindo, se estava perdendo muito. E aí eu trouxe com vocês aqui os dados para explicar aonde que a gente vai usar essa tabela do slide anterior que eu vou compartilhar com vocês, tá? Então, aqui a gente tem o atleta em julho, ele tem 1,94 m, 24 anos, 1,94 m, 93 quilos em julho. Essa avaliação foi exatamente no dia posterior à lesão, tá? Então, sabendo que ele tinha lesionado, que a gente ia precisar acompanhar, ele conseguia posicionar o pé ainda no chão, se deixasse descansando. Tipo, vamos fazer a avaliação agora para poder acompanhar exatamente como ele estava no período da lesão. Esse atleta estava com 9,2% de gordura, 90,8% de massa magra, e aí a circunferência, a lesão dele foi no joelho esquerdo, tá? A circunferência de coxa média direita era 59,7 e esquerda 59.
por conta dessa avaliação, por conta dessa medida, eu fiz dobra cutânea também da perna esquerda. Em lugar nenhum vocês vão usar isso. A gente não usa dobra cutânea, a gente usa somente do lado direito porque é o protocolo. Por que que nesse caso eu fiz? E aí é aquela questão, né, de medidas adicionais, para eu conseguir fazer o perímetro corrigido e saber quanto tinha de área muscular naquela coxa. Então, eu jamais iria usar a medida do lado esquerdo para determinar o percentual de gordura dele. O percentual de gordura foi determinado de acordo com as fórmulas pelo lado direito. E aí a gente tem um mês depois, em agosto, quando a gente fez a reavaliação, ele já tinha perdido um pouco de peso, mas aí a coxa, ele perdeu bastante nas duas, tanto a direita quanto a esquerda. Deixa eu só ver se eu digitei certo, porque eu tô achando que eu digitei errado. Não, tá certinho. 56,2 nas duas coxas. Depois disso, ele fez a cirurgia. Então, a gente descobriu que ele teve o menisco dele dobrou, ficou dobrado entre as estruturas ósseas. Então, ele poderia romper o menisco por conta da pressão que ele estava. Então, ele sentia dor, muita dor cada dia mais, e não tinha se achado que era porque não tinha tido rompimento, mas ele como se fosse aquela cápsula, dobrou. E foi terrível. E aí, fez a cirurgia, então aqui ele não podia nem pôr o pé no chão, por isso que não tem uma avaliação aqui de setembro e outubro. Quando que ele fez a cirurgia, Bruno? Ele fez a cirurgia em setembro. Ah, setembro, tá. Comecinho de setembro foi quando ele conseguiu fazer a reavaliação, viu que tinha realmente eu nem sei como chama esse movimento, esse dobramento desse menisco, e que foi necessário fazer a cirurgia, não tinha como voltar ao lugar sem a cirurgia. Começo de setembro ele fez a cirurgia e não podia pôr o pé no chão por 2 meses, né? Porque tinha que ficar bem para o alto e tudo mais, para não ter nenhum tipo de problema. Tanto que a reavaliação dele depois da cirurgia foi dia 1º de novembro. E aí dá para reparar que o peso já bem mais baixo, por conta do tempo parado. E aí o percentual de gordura dele se manteve. Estava com 8,1. E aí, a medida de coxa direita estava um pouco maior do que a esquerda. Essa reavaliação aqui em novembro, acho que já fazia uma semana, um pouquinho mais talvez, ou não. Ele tinha voltado a treinar, mas fazia pouquíssimo tempo, tá? Só que a perna esquerda, a circunferência é bem menor, né? Nenhum atleta tem total simetria, medidas exatamente iguais nos dois segmentos. Ele tinha 1 centímetro quase de diferença no início, só que agora aqui essa diferença estava mais do que 2 centímetros, né? E estava muito menor a circunferência. E aí, dia 15 de janeiro, foi depois de 2 meses já de tratamento de fisioterapia, ele tinha voltado a treinar na academia, só que ele não podia fazer exercícios com as duas pernas. Então, tudo que era membro inferior, ele fazia só unilateral. Ele não podia fazer agachamento com a perna que tinha sido operada. Ele tinha que fazer qualquer exercício com uma carga mais leve naquela perna, tá? Então, a gente percebe aqui a coxa direita já ganhando um volume maior, a esquerda ganhando, mas numa velocidade menor. Por que eu falo para vocês que o percentual de gordura, e vocês já sabem que não, porque vocês avaliaram o todo desse paciente de vocês também hoje, o percentual de gordura não é tudo, né? Se eu avaliasse esse paciente e dissesse, olha, e tá bem, depois da cirurgia, ele não subiu o percentual de gordura, não deixava de ser verdade, né? O percentual de gordura se manteve, só aquele erro de avaliar o percentual de massa magra e falar, ele também manteve massa magra, né? Ele não manteve a quantidade de massa muscular, porque o peso está muito menor do que antes. Então, 91,9 de 90 quilos e 400 é menor do que 91,9 de 92 quilos e 100, que era o que ele tinha no começo. Então, por mais que esse percentual, aparentemente, nossa, tá tudo igual, tá bem. Não está, porque baixou-se 2 quilos quase 2 quilos, e esse peso saiu de algum lugar, né? E aí, o que a gente faz também quando é nesse caso de lesão, para acompanhar a área muscular? E aí é um dado que a gente compartilha junto com o fisioterapeuta, ou até mesmo para mostrar para o atleta, olha, você antes da cirurgia era assim, e agora, pode ser que vocês não trabalhem com equipe multidisciplinar, vai trabalhar com o personal, vai trabalhar com o médico, com o fisioterapeuta, certo? Ele vai passando com vocês durante essa consulta, e vocês vão mostrando para ele o resultado disso que está acontecendo.
Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, eu incluí os resultados de área muscular, que é o perímetro corrigido pela dobra. Então, eu vou só parar de corrigir... Peraí, que é um outro compartilhamento. Aqui, é essa planilha que vocês ainda não têm, eu vou mandar para vocês, tá? Essa aqui. Então, você tem aqui o segmento, nessa parte amarela é onde vocês digitam e ele já sai o resultado. Então, por exemplo, Raquel, fala para mim, por favor, de novo, qual que era a circunferência do braço relaxado do seu esposo? 32,5. Como? Desculpe. A dobra cutânea do tríceps você tem? Ai, é porque eu não estava ouvindo. Tríceps 8. Se meu som que tá baixo, eu posso aumentar, eu não às ouvi vezes é você meu fone. falar. Eu também não tinha ouvido você falar. E, gente, então foi meu fone. A gente mas digita voltou normal. Cadê? Por que você não corrigiu aqui, querida? Eu falei, eu apaguei sem querer. Calma. E aqui ele já vai trazer em centímetros esse perímetro do braço. Dá para ouvir, pessoal? Dá para ouvir. Beleza. Então, eles vai colocar aqui quanto que é a área muscular desse braço, né? Tirando a questão da gordura. Sayonara, coxa do seu marido, você lembra a medida de circunferência de coxa média? 5,1? 5,1. E a dobra? 10. Beleza. Então, para todas as medidas, ele vai fazendo o cálculo aqui do lado, né? O que eu fiz com esse atleta? Eu fiz manualmente uma medida por uma, então, na coxa. Coloquei a coxa direita na primeira medida e a dobra que deu naquele dia para ver o perímetro. Fiz a mesma coisa com a esquerda. E aí, foi aquela tabela que eu estava compartilhando para vocês verem o resultado que a gente teve. Então, aqui, embora a gente tenha tido uma diferença de 2 centímetros, né, aqui, o percentual de gordura igual, aqui eles tinham uma medida de coxa muito semelhante, as duas já aqui, né, ele tinha uma coxa média de 59,7 e outra 59, as duas baixaram igual, dava a entender que, olha, ok, ele tá com a mesma medida, tá perdendo igual, mas já dava um indicador aqui que uma estava perdendo um pouco mais do que a outra, né, porque ele tinha 55,7, foi para 52,9, então já estava um pouco abaixo da primeira. Na segunda avaliação, então, ficou muito evidente, né, do quanto que ele baixou essa medida. Então, a gente tem um parâmetro a mais para entregar até para o avaliador e saber o quanto de área muscular que esse atleta tem, sem considerar se esse atleta ganha gordura. Porque aqui, nesse caso, por ser atleta, a dobra da coxa é sempre muito baixa. Mas se vocês pegarem alguém lesionado e que seja uma pessoa que não seja fisicamente ativa, a tendência é de que eles ganhem, sim, um pouquinho de gordura. O que vai acontecer? Na hora que você fizer a circunferência da coxa, parece que ele está ganhando. Mas você precisa tirar o quanto que é da gordura ali para saber se essa pessoa realmente está recuperando, igual a gente vê aqui nesse último dado. Ele está realmente ganhando novamente volume muscular, que pode indicar depois ganho de força e de estabilidade naquele joelho, ou não, se essa circunferência tem relação com o aumento só do peso. Bruna, essa área é em centímetro? Isso. Lá no Dietbox dá a área muscular do braço, mas em centímetros quadrados. É centímetro quadrado, aqui. É centímetro quadrado? Sim. Tá? Então é exatamente igual do Dietbox. Aí você tem também agora de coxa e panturrilha, caso queira avaliar algum outro segmento. Uhum. Aí essa tabelinha eu mando para vocês depois. Tá bom. Assim que terminar, eu já mando aqui. Tranquilo aqui, meninas? E no final das contas, ele conseguiu recuperar? Eu não posso contar o nome do atleta, né? Não conta. Recuperou. Bom. Recuperou. Levou bastante tempo, foi um tratamento bastante conservador e, querendo ou não, esse atleta se beneficiou da pandemia para fazer a recuperação. Por que aconteceu? Isso aqui foi 15 de janeiro do ano passado. Então, assim, ele estava fora das finais da Superliga, caso a gente não tivesse pandemia, e ele estava muito chateado. Porque, para atleta, vou até parar de compartilhar, para atleta, perder a final da Superliga ou perder a oportunidade de algo desse tipo é
treinei tudo para nada, né? Então mexe muito com o psicológico do atleta. Isso que vocês estão falando da pandemia, que mexeu já com a alimentação, com a nossa rotina. Para um atleta, você tirar o esporte dele é você tirar o motor que faz ele funcionar. Ele não entende por quê, que ele faz a vida dele se não for treinar, né? Perde o sentido, Perde totalmente. E aí ele voltou nessa temporada a jogar com a gente. As medidas das coxas igualaram? Recuperou a massa muscular da outra coxa? Não, eles... Não. Eu não coloquei os dados de agora, eu queria só comparar. É uma curiosidade que eu fiquei... Claro, lógico, imagina. Da próxima eu vou até colocar, porque as pessoas já sabem. Sim, ele ganhou mais volume muscular, mas ele não conseguiu atingir a mesma área que ele tinha antes da cirurgia. Tá. O que acontece é que mesmo depois da recuperação, ele acaba... Isso é um risco até mesmo para lesão algumas vezes. Ele ganhou bastante área muscular, mas ele compensa na outra perna por medo. Né? Então, principalmente em salto, então dá muito medo de saltar e eu machucar de novo a mesma perna. Acaba até sendo involuntário uma reação dessa, né? É involuntário. Por isso que ele precisa ganhar mais massa muscular sempre, o fisioterapeuta, e força, né? Porque não só ganhos de massa muscular, nem sempre compreende ganho de força. É uma tendência de que sim, mas não é uma linha reta assim. Esse ganho de força para que ele tenha estabilidade nas duas pernas para compensar quanto menos. Senão ele começa a ter outros tipos de desequilíbrios, né, de estrutura que pode causar outras lesões. Mas sim, tá bem. Se eu não me engano, a última vez que eu avaliei dele aqui, ele estava com 54 centímetros quadrados de área muscular. É bem próximo dos 55,5 que ele tinha no começo. Né? E assim, mais do que isso, provavelmente, ele não vai conseguir, não por enquanto. É um processo a longo prazo. A atleta é mais fácil para seguir o que os profissionais orientam. Se fosse qualquer outra pessoa, ia estar com uma perna maior do que a outra, ó. A Kel, não é, não? Bia. Não é, não? Nesse caso, esse atleta é um atleta extremamente dedicado. Não tem o que dizer, assim. Né? Então, ele voltou, quando ele pôde voltar a treinar com vontade, enfim, ele é um atleta que vai treinar, inclusive... o SESI vai diminuir a carga horária, ou os atletas viajaram, você não está nessa viagem. Eu não estou na viagem, posso vir usar a academia sozinho? Então, assim, é um atleta que se disponibiliza muito. Mas o que eu vejo, e eu também tenho essa ideia do atleta que segue mais, mas depende muito da motivação do atleta. Tem atleta que se motiva só pro jogo. Então, ele gosta de estar na quadra jogando. E é um processo a gente ensinar para eles que o cuidado, o treino, a alimentação, o sono, o ir para a fisioterapia, se cuidar para não ter dor, faz parte do treinamento total e faz parte do sucesso que você tem na quadra. É somatória, né? Exato. Mas ainda na cabecinha, ainda mais os mais novos, né? Eles se espelham lá nos ídolos e eles veem aquilo e eles só enxergam os ídolos deles na quadra. Eles não viram os ídolos deles treinando pra caramba, indo todo dia, indo sem vontade, comendo bem ou não, entende? E aí tem alguns que usam essas falas, tipo assim, mas meu cara que eu gosto pra caramba, tomava Coca-Cola, sei lá, antes do jogo. Tá bom? Tá. Mas ele E também, às vezes, a Coca-Cola é porque estava patrocinando ele. Não, né? É um exemplo. Na verdade, ele não tomava, né? E aí fala assim, ok, mas essa pessoa aqui tinha um nível técnico acima da média, você vai se comparar por ele? Ou você quer melhorar a sua alimentação para ter outros pontos para competir? Igual a gente falou do esposo da Raquel, ele já tem um fator de risco da família, ele tem que controlar os outros. Né? Então, bacana, você pode ter uma técnica muito boa, você está evoluindo para isso. Mas se você tiver alimentação também, se você treinar também, se você fizer todas essas outras coisas, você vai ser maior. Mas é um processo dia a dia. Eu acho que tanto para paciente de consultório quanto para atleta, acho que o segredo é achar o que motiva eles de verdade, assim, e pegar nesse ponto, sabe? Então, é bem difícil. É que paciente de consultório, às vezes, tende mais para o lado do prazer, né, Raquel? Difícil motivar. Difícil. Nossa vida. É um trabalho muito... Você tem que ter muito jogo de cintura ali com o paciente para poder convencer, né, do que é bom para ele, do que é bom para a vida dele. Porque, afinal de contas, eles nos procuram para isso, para melhorar a qualidade de vida deles. E, às vezes, não entendem que 99% depende dele. Eu falo muito isso, a gente contribui com 1%. Quem vai decidir seguir ou não é o paciente, quem vai decidir se vai fazer ou não é o paciente.
Isso vale para qualquer tipo de tratamento, um tratamento médico. O médico pode passar todo o tratamento medicamentoso, repouso e tal, mas quem vai decidir se vai fazer ou não é o paciente. Então, mas essa empatia que vocês mostraram, tanto na avaliação, ajuda muito. Entender o paciente, saber que vocês estão entendendo toda a rotina dele, o que mais faz parte, até mesmo de entender esses momentos que estão vivendo, né? Olha, eu sei que é difícil por conta da pandemia, mas lembra que você me buscou por isso? E aí, meninas, para terminar e não alongar vocês que já me aguardaram por meia hora fora do horário, tem um outro dado que é bacana de usar, e que ele é facinho de avaliar, que é o índice músculo ósseo. E aí, com isso, eu queria trazer para vocês, talvez, a pulguinha de comprar o paquímetro para fazer as medidas ósseas aqui. Isso aqui é o meu relatório do Tightbox. Aquele mesmo que você recebe, Raquel. A diferença é que se você tem a medida do húmero e do punho e do fêmur... Ele dá esses valores aqui. Exatamente. Ele dá também o peso muscular e o peso ósseo. O que isso traz para a gente a mais? Me digam se vocês já não passaram por isso. Um paciente chega para vocês e diz que quer ganhar massa muscular e pergunta se você acha que dá para ganhar quanto. Isso já aconteceu com vocês? Já. Já. Quanto? Você acha que dá para ganhar 5 quilos? Aí a gente fica numa saia justa, porque fala, da onde que eu vou tirar esse valor da minha cabeça? Né? E eu normalmente respondia assim, eu preciso ver como seu corpo responde. Eu preciso saber se você está treinando, se você não tem estímulo, quando começa a treinar, vai ter um ganho, maior chance de ganhar. Se a sua alimentação está muito deficiente em valor calórico, proteína, provavelmente quando a gente ajustar vai ganhar. E fica muito subjetivo, porque realmente não existe como chegar para ele e falar o quanto ele pode ganhar. Então, foi o caso desse atleta de corrida, amador, 30 anos. A gente tem a questão da idade também, que é importante falar para esse paciente, né? Ele me buscou querendo ganhar massa muscular e queria subir o peso para pelo menos 85 quilos. Ele queria ganhar 10 quilos ali, né? E aí, você acha que dá? É a pergunta que sempre a gente escuta. Você acha que dá? Né? Eu falei, veja bem. Aí a gente fez a avaliação antropométrica dele. Com esses dados, coloquei isso no índice músculo ósseo, que é o que eu vou mostrar nessa tabela aqui do lado. Esse índice músculo ósseo, ele usa a quantidade de massa muscular em quilos dividido pela massa óssea. É a mesma coisa do IMC, né? Mas é o índice músculo ósseo. E aqui ele tem, como resultado, uma tabela para homens e mulheres, a tabela de referência do quanto seria adequado de musculatura por peso ósseo. Por que a musculatura tem relação com o peso ósseo? Porque aquela questão da nossa quantidade de massa óssea, do tamanho, da estrutura, se é mais largo, se é mais estreito, tem relação com a quantidade de peso que o nosso corpo consegue suportar de carga de massa óssea. Né? Então, existe um limite. Esse índice foi feito para homens e mulheres argentinos, então é uma população mais parecida latino-americana, então está mais próximo da nossa realidade. E existe um valor de referência para a quantidade de massa muscular de acordo com a quantidade de massa óssea que você tem. Se você tem uma estrutura muito pequena, é muito difícil que você consiga grandes quantidades de massa muscular, porque seu corpo não está preparado, ele não consegue arcar com toda aquela carga. Não de formas naturais, né? Então, tem muita gente que usa recursos anabolizantes, né? Esteroides, porque aí você faz o teu corpo ganhar mais massa muscular e aí, inclusive, existe um risco maior de lesão, tá? Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso. Ele faz o corpo ganhar mais massa muscular, só que o anabolizante, ele aumenta essa síntese proteica, mas ele não aumenta a questão do ligamento que mantém esse músculo fixo no mesmo lugar. Então, você consegue aumentar muito o volume, mas o que mantém ele fixo, os pontos de inserção desse músculo não tiveram um ganho também junto com essa musculatura. Então, o risco de lesão é muito grande. Então, a gente tem esse valor para homens e para mulheres. Então, eu catei os resultados desse meu paciente, então, de 31,4 com 13,6 quilos de massa óssea. E aí a gente viu aqui que no índice músculo ósseo, ele tem 2,3. Então, sim, está muito baixo para a sua estrutura óssea, certo? O quanto que seria ali do normal para ele? Né? De 4 até 5,
que isso compreende de 54,4 até 68 quilos. Poxa, 68, eu também não vou dizer para ele que ele consegue ganhar 30 quilos de massa muscular, que a gente pensando ali o quanto ele tem, mas sabendo que pode ser que ele tenha uma tendência já a não ganhar tanto, por outras questões sem ser a estrutura óssea, eu tenho que considerar que ele tem 30 anos, ele já passou pelo pico de ganho de massa muscular, e a tendência que a gente tem com a idade é esse índice diminuindo, mas sim, ele era um atleta, por ser ciclista, e ele estava fazendo só ciclismo e pilates, mas com uma frequência muito baixa, não tinha um treinamento de força, nem um treinamento de hipertrofia, né? Então, é possível a gente chegar ali perto dos 54? É possível. Existe uma possibilidade dele chegar nisso. O que ele me pediu foi 10 a menos do que isso. Ele queria chegar em 41 quilos, que seriam 10 quilos a mais de peso corporal. Então, é possível chegar para esse paciente e dizer, olha, existe limite no teu corpo, sim, para conseguir subir essa quantidade de massa muscular. Existe essa possibilidade. Obviamente, a gente vai avaliar agora os outros aspectos, certo? Então, a gente vai avaliar a alimentação, o treino e a questão da idade desse atleta. Tá, faz sentido, meninas? O resultado dele deu 2,3, e aí, olhando a tabela, diz que é muito baixo. Então, significa que o corpo dele não suporta ganhar muita massa muscular, é isso? Não, não. O índice, no caso, ele estava com uma quantidade de massa muscular abaixo do que o corpo dele suporta. A média que a gente tem é de 4 a 5. Uma média, né, de possibilidade de ganho muscular é de 4 a 5. Ou seja, se o dele estava 2,3, a gente pode entender que foi alguém que nunca treinou tanto a parte de hipertrofia, ou a alimentação está muito abaixo, ou o treino, dando spoiler porque é meu paciente, o treino estava sendo feito sem uma alimentação correta no pré e no pós, então ele estava catabolizando muito durante a bike, então era alguém que gostava muito da prática, né? Então eu gosto de pedalar, mas eu não me preparo tanto assim para manter meu corpo bem para isso. Então o índice músculo ósseo dele deu abaixo da referência da tabela de homens, né? E a gente tem essa parte verde aqui, que seria o ideal. Considerando até eu não fiz essa consideração, mas eu vou fazer agora. Considerando que ele está tão abaixo, eu não poderia não colocar para ele direto lá no 4,5, porque é a mesma coisa quando a gente pensa em baixar o IMC, e uma pessoa chega para você com IMC de 34 e você fala, olha, você tem que chegar em 25. É um passo, né? É um degrau muito grande. O que a gente podia fazer? Está com 2,3. A gente sabe que a partir de 3,7 já está baixo, mas já saiu daquele nível de muito baixo. Então, a gente poderia fazer para ele uma estimativa de ganho, que seria mais real, perto da realidade que é a dele, de 3,7. Seria 50 quilos de massa muscular. Então, ali ainda, quase 18,6 quilos ainda. Existe possibilidade para subir bastante. E ele tinha quanto de massa muscular? Vou voltar aqui que nem eu lembro de cor. Na consulta? Massa muscular, 31,4. E aí, olha a diferença de massa magra, né? Massa magra deu 62,8 quilos. Né? Às vezes a gente olha esse valor e o paciente considera que tudo isso é musculatura dele. Esse peso aqui em gramas, né? E aí, disso, metade era. Então, o restante podia ser líquido, todo o restante que ele tem. A estrutura óssea e todo o restante. E se aquele valor desse acima ali daquela tabelinha, o que significaria? Eu falaria que era alguém que já treinou bastante. Então, a gente tem aqueles perfis. Vou tirar o compartilhamento para ver vocês, tá? Tá. Acontece. Então, esse meu atleta, inclusive, da lesão do joelho, é um atleta que tem... E para voleibol não é comum ser muito musculoso, porque precisa saltar, não é muito forte. Normalmente eles são mais esguios, bem compridos, tem até a musculatura definida, mas são mais magrinhos, assim, né? Mais estreitos. Não tem nem perto daquele perfil do rapaz da avaliação antropométrica lá com a nutricionista namorada, nada. Só que esse meu atleta, ele é um pouco mais forte. Tanto que o percentual, o índice musculoso dele, se não me engano, dá 4,3. Para ele, eu já falo que não tem mais. Por quê? Porque a média é 4,5. Ele já é um atleta que já passou da fase adulta. Hoje ele está com 25 anos. Daqui para frente é manter o que ele tem e, às vezes, esperar um declínio se ele deixar de treinar. Se um atleta passa com a gente, vamos supor, aquele
aquele rapaz do vídeo, ele tinha uma quantidade bem alta de massa muscular. Depois eu até vejo aqui que ela falou o quanto que ele tinha. Ele provavelmente vai extrapolar aquela tabela, porque muito possivelmente também não foi de forma natural tudo aquilo. Não sei. Pode ser que ele seja muito regrado, se alimente muito bem, treine muito bem. Mas assim, vamos supor, pode ser que ele esteja lá com um índice 6. Né? E aí, o que você vai falar para um paciente que chega assim? Você fala, olha, o seu índice já é muito alto. Qualquer coisa daqui para frente, provavelmente não vai ser pela dieta. É exatamente isso. Então, é muito mais fácil a gente receber o paciente que esteja abaixo, né? Não acima. Entendi. No dia a dia, o consultório, a realidade é sempre abaixo, né? É sempre abaixo. É sempre abaixo. Então, acho que normal é uma grande coisa já. E aí, às vezes, vocês conseguem fazer mais ou menos uma estimativa de quanto. Se esse atleta, esse paciente chegou para vocês e está abaixo, mas está perto do 4, e você sabe que a média é 4,5, faz pela média, não chega no 5. Faz a conta pelo 4,5, vezes o peso ósseo dele, e fala, olha, pela sua estrutura óssea, né? E você, nutricionista, falando que ele vai ganhar isso, né? Pela sua estrutura óssea, existe uma tendência de que você consiga chegar até aqui. Existe possibilidade. Então, vamos ajustar o treino, ajustar a alimentação e tudo o restante, porque pode ser que chegue nesse nível. Né? Isso tudo porque existe uma referência. Então, isso facilita, às vezes, para... Às vezes, o paciente precisa de um número, né? Para ele precisa do paquímetro, né? Precisa. Esse paquímetro, eu acho que eu vi... eu usava até então... acho que com menos de R$120 você compra. Quer ver? Deixa eu só ver aqui. Eu tinha um da Sescorf que eu ganhei durante o curso do curso da Isaac. E ele me manteve por muito tempo. Ó, acabei de ver aqui, ele tá 127 na internet. Marca, você gosta, Bruna? Esse é da Sescorf, mas a Sani também tem. O da Sescorf, a Isaac, ele é padronizado com os aparelhos da Sescorf. Não quer dizer que é melhor ou não, mas por ter nascido na Austrália, a metodologia, e lá a Sescorf ser muito forte e ser uma marca que era muito boa, padronizou as avaliações da Isaac pelo Sescorf. Então, eu já comprei tudo da Sescorf porque eu tenho intenção de fazer publicação de artigo. Aí não adianta eu usar outro. Mas para consultório, o da Sani serve super bem. E se eu não me engano, ele é mais barato também. Paquímetro Sani. Deixa eu ver. Olha, tá aqui não, viu? O da Sescorf foi mais barato. O da Sani tá bem mais caro, inclusive. 360, gente. Que isso? Não, gente, vai na Sescorf. Então, não, tá bem mais caro o outro. Eu acho que é um dado que vale a pena, que traz mais informações, e mesmo que você não use o índice musculoso, o paciente não chegou lá para isso. Ele falou, olha, eu quero ganhar massa muscular, não tenho pressa, quero ver o quanto que é. Você consegue ter esse dado de massa muscular já no aplicativo. Ele consegue avaliar o quanto disso é massa muscular. E aí o bacana é que até mesmo naqueles dados de residual, se for uma mulher em período menstrual, o residual dela vai dar mais alto, que é a retenção de líquido, não vai dar o muscular. Né? Então você consegue ainda assim acompanhar a gordura e muscular dessa mulher pela antropometria, sem a influência do período menstrual que causa mais retenção. Então, que acho que é uma outra coisa bacana. Deixa eu ver, meninas. Acho que eu tenho mais um slide só, talvez. Ah, mentira que eu compartilhei por isso. Perdão. O dinanômetro você não usa? A gente tem, mas é mais para questão de pesquisa mesmo, né? Então, para fazer avaliação de força, e aí a gente pode cruzar com algum dado. No consultório eu não uso tanto. Eu sei que ele é bastante usado em hospital, não é? Também. Eu acabei comprando, por quê? Para atletas de lutas, né? De luta de arte marcial. E também, Raquel, pelo Raoni, né? Que ele faz canoagem. Ah, sim. Pela posição do remo e tal. A posição da mão que ele usa, né? E também o seguinte, ele vai sair da canoagem, ele vai para a bicicleta.
Então, como é corrida de aventura, o tranco que dá no braço, tudo, para não ter nem nenhum rompimento, eu acabei comprando também. Legal. Tá? Então, aí Sanara, a medida de antebraço para ele é bacana, então, de acompanhar. Então, o do tudo eu já fiz, do antebraço dele, né? E então, o porquê, né, Bruna? Como meu filho gosta muito de corrida de aventura, ele gosta muito de canoagem, né? Então, eu falei, vamos começar a avaliar, filho, a sua força, né? Para você não perder. Porque o que acontece com o meu filho? Ele não mantém peso. Então, o metabolismo dele é muito rápido. Ele não mantém peso, tá? Então, ele treina, ele se alimenta direito. Não, tá? ganhar e Muita manter peso água. é muito mais difícil que emagrecer. É muito mais difícil. Nossa, ele assim, para ele disciplina... perder 2, 3 quilos de massa magra é muito rápido, Bruna. Sim. Eu falo disso para os meus atletas que são mais ectomorfos, eles tinham muita dificuldade, por isso que a gente está, inclusive, pesando todas as segundas-feiras, igual eu falei para vocês, porque tem os pontos fora da curva que ganham muito, né? Vem na segunda-feira, na semana tá com 2,5 kg a mais, não dá. E tem esses meninos que acabam perdendo 1,5 kg no final de semana. Eles pesam na sexta, às vezes vem no outro dia 1,5 kg a menos. Tem a questão de hidratação também, mas 2 dias sem treinar para eles faz muita diferença. E aí, assim, o aporte energético tem que ser muito alto. E às vezes o atleta tá cansado, quer descansar um dia, acorda mais tarde, aí pula uma refeição. Acorda, não toma café, vai só pro almoço, almoça muito, aí não tem fome, vai só jantar. Acabou. É um dia com só 2 refeições, vai fazer muita diferença. Tem que ajustar principalmente isso. Muito, muito, muito. Nossa. Sim. Meninas, queria saber se tem algo a mais que eu possa tirar dúvidas de vocês, se isso que eu trouxe hoje atendeu, ou se tinha mais alguma coisa que vocês gostariam. Ok. Acho que pra gente, eu acho que para mim, você deu até mais um monte de dicas e coisas que eu estava fazendo errado mesmo. Eu né? também Coisas assim que a gente aprende na faculdade e depois a gente já incorpora no nosso dia a dia e que acaba nem percebendo que está fazendo errado, né? Acaba não percebendo, Raquel, porque como foi uma coisa da faculdade e que agora a gente pôs já para o consultório, né? E tanto a Raquel como eu, consultório, a gente atendeu pouco, né, Raquel, por causa da pandemia. Nossa, foi mesmo. Vocês têm pouco tempo Então, por mais que a gente se preparou, a gente tinha uma preparação, vamos dizer assim, equivocada. Né? Eu tenho 10 anos de formada, Bruna, mas na área clínica de consultório eu comecei ano passado para esse ano. Eu trabalhava lá onde eu morava, eu trabalhava com alimentação escolar. Não tem nada a ver que bacana, não mesmo. Que bacana que você mudou de área. Boa sorte agora que vocês estão se especializando as duas. Isso. Assim, depois de 10 anos mudar de área, tem que ter, né, muita vontade de fazer. Que legal, muito bom. E era depois de 30. E trabalhava tem 30 anos de formada? Não, de nutrição, só 2 anos. É bem recente, Bem recente. Eu tive clínica de terapia ortomolecular e estética durante 30 anos. É mesmo? Sim. Eu fechei a clínica, nos mudamos para Santos. Aí, antes de fechar tudo, eu me formei em nutrição. Aí, porque a biologia, enfermagem, terapia ortomolecular, que também é muito a parte de alimentação, né? Aí eu queria só nutrição. Aí eu fiz outra faculdade. Antes de terminar, eu já comecei a pós, por já ter outras graduações, pude, né? Ainda eu com a Raquel. Na verdade, quando nós começamos, nós chegamos até 12 na sala de aula, Bruna. Aí o pessoal foi parando. Então, gente, que pena. Só na nutrição faz só 2 anos. E a Raquel aí, 10 anos atuando. Eu faço 10 anos no final desse ano também, Raquel. Ai, que legal. E a questão também da vida que eu vou levar, né? Meu marido é militar, a gente não vai estar sempre no mesmo local. E então foi um caminho aí que eu achei para ficar mais independente, não depender de concurso, de prefeitura, né? De procurar emprego. Então eu resolvi começar meu próprio negócio.
Bacana. Agora online para você vai ser ótimo, né, Raquel? Eu ia falar exatamente isso. É ótimo. Invistam bastante, meninas. Eu desejo todo sucesso para vocês. Obrigada pela participação, de estarem aqui. Obrigada a você, Bruna. Pela espera, obrigada pela compreensão. Meu contato, vocês devem ter, vai ter no slide também, qualquer coisa que vocês precisarem, voltando a atender presencialmente, ficou com dúvida em alguma coisa, vocês podem mandar mensagem, tanto no celular quanto no e-mail que está ali, tá bom? Tá bom. Fico à disposição, agora a gente é colega de nutrição, então desejo muito sucesso para vocês e que a gente possa retornar o mais breve possível a algo um pouco mais normal. Tá bom. Obrigada, Bruna, por tudo. Foi uma aula excelente, muito boa mesmo. Foi um prazer dar aula para vocês, meninas. Obrigada. Sai, saudade! Vem me visitar também. Se tudo acabar, viu? Vamos ver. Aí eu vou subir para ver minha mãe também lá em Mogi, Raquel. Eu dou uma passadinha aí. Tá bom. E, por favor, vocês duas, quando vierem para Floripa, né? Minha casa está de portas abertas aqui. Tem que conhecer o Sul ainda, não conheço nada do Sul. Mas vai adorar, Raquel. É muito lindo aqui. Obrigada pelo convite. Obrigada, meninas. Meninas, ótimo final de semana. Um abraço. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, gente.